seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, glória! Aleluia! Amém! Sabe, às vezes eu tenho a impressão de que Deus quer derramar bênçãos na nossa vida muito mais do que a gente tem expectativa de receber. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. E se nós estamos aqui buscando o Senhor, existe um galardão do Senhor para a nossa vida. Porque nós estamos nos aproximando dEle em fé. Amém? E quando nós buscamos ao Senhor em fé, Ele se revela como Deus bom, Deus abençoador, o Deus que enriquece, o Deus de abundância, o Deus de salvação, de cura. Esse é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, essa noite eu quero conversar um pouquinho a respeito de alguns princípios importantes para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz assim, para a gente não nos conformar com esse mundo, mas é para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. E começar a mudar a nossa mente. Amém? Se liga em mim aqui, depois eu apresento eles para vocês. Mas se liga em mim aqui, ok? Para a gente transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar e alinhar o nosso pensamento à forma como Deus pensa, a palavra de Deus. Porque quando a gente alinhar isso, começar a pensar do jeito que Deus pensa, começar a nos mover como Deus se moveria se estivesse no nosso lugar, a gente vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus sempre está disponibilizando, ou tem disponível a sua vontade para a nossa vida. Às vezes a gente fica assim, se for da vontade de Deus, irmãos, a vontade do Senhor já está expressa na Bíblia. E ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Agora, existe um condicional para isso. Eu tenho que me alinhar, começar a renovar a minha maneira de pensar, tirar o jeito errado para colocar o jeito certo. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus. E aí eu vou começar a experimentar essas coisas. E por conta disso, de alguns princípios que a gente vai compartilhar essa noite, eu creio num alinhamento de mente entre a gente e o Senhor. Amém. De entendimento. Amém? Nós já somos um espírito com o Senhor. Quem crê nisso? Amém. Se você está em Cristo, você é um espírito com Ele, um com Ele. Porém, a nossa mente, ela precisa de uma renovação. E esses princípios chegando, eles vão destravar coisas. Chaves vão sendo liberadas para a gente abrir portas que há algum tempo já estavam fechadas. Mas para a gente experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Amém? Ô glória. Então aperte o cinto aí que a gente vai começar a ler a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso... Eu vou ler a partir do 16, ok? Diz assim. Assim que... Isso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Amém. Se puder aumentar só um pouquinho o retorno para mim, porque senão eu fico sem voz para o segundo culto, tá, gente? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, veja o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Olha, gente, a gente conhecia as pessoas, tinha informações, e até mesmo a Cristo a gente conhecia segundo a carne. Mas agora já não é mais assim. Então, peraí, existe um jeito na carne, e existe um outro jeito, que ele chama a atenção, que agora não é mais assim. Conhecemos agora pelo Espírito. Amém, irmãos? Então, existe um conhecimento espiritual de Deus que para chegar na minha vida, algo tem que acontecer na minha vida. Então, quando acontece essa transformação, um novo conhecimento chega. E ele diz, olha, porque as coisas antigas, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Diga, nova criatura. Nova criatura. As coisas antigas, ou seja, o jeito carnal de conhecimento, se foi. O jeito carnal de sobrevivência se foi. E agora tem um novo jeito. Amém. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos entender então um pouco isso, e para isso eu trouxe essas ilustrações aqui, para que a gente possa ter um entendimento a respeito do que ele está falando, ok? Ah, pastor, puxa, mas estamos em 2025, você não podia ter colocado aqui. Mas é porque eu tenho 52 anos, ainda sou da época do mimeógrafo, da transparência, né? Quem conheceu uma caneta de escrever não é? De escrever, como é que é o nome daquele papelzinho transparente? Transparência, né? Pronto, eu sou dessa época, então fica ainda com isso aqui, tudo bem? Aleluia. Você vai ser abençoado. O fato é que, quando Deus cria o homem, à sua imagem e semelhança, Ele criou o homem em espírito. Esse homem foi feito alma vivente. Então ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Esse aqui é o ideal da criação de Deus. Amém. Perceba que a maneira como ele faz é o espírito dominando sobre a alma, que domina sobre o corpo. Ok, gente? Então o corpo é pequenininho aqui, vermelhinho, para dizer que ele está subjugado à vontade da alma, que está subjugado à vontade do espírito. Isso aqui seria o ideal, porque Deus, sendo espírito, ele se comunica com o homem em espírito. Se conhecíamos a Cristo de uma outra época na carne, agora não é mais assim. Agora devemos conhecer em espírito. Estão comigo até aqui? Porém, isso aqui é o ideal do Senhor. Deus mantendo comunhão com o homem, o espírito recebendo vida de Deus, porque ele é a fonte da vida, e por conta disso se mantendo vivo, alimentado da parte de Deus, ok? Então comigo? Beleza. Só que algo aconteceu, algo chamado pecado, e o pecado separou o homem de Deus. Com a separação do homem de Deus, ocorreu a morte espiritual. E aqui eu quero fazer um esclarecimento para vocês, que às vezes tem dúvida nisso. Morte espiritual não significa que o seu espírito morreu e foi enterrado, desapareceu, agora não tem mais espírito, meu espírito morreu. Não, irmão, se uma carne sem espírito é morta, você não estaria aqui. Então, tem um espírito sim. Porém, no conceito de Deus, morte espiritual significa estar separado de Deus, uma vez que ele é a fonte da vida. Amém. Ok? Então, esse homem foi separado de Deus. Quando ele é separado de Deus, uma transformação acontece. Agora, este homem tem o seu espírito morto, separado de Deus. Ele tem espírito? Tem, mas está separado de Deus. Por isso, antes ele era azulzinho aqui, representando a vida, e agora ele está pretinho aqui, significando que não tem mais luz, que a fonte de luz saiu dele. Tudo bem? E acontece uma transformação nesse homem, porque se agora ele não consegue perceber as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12 e 13, ele vai explicar a respeito disso. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e esse homem agora não tem mais essa capacidade espiritual de discernir nem as coisas de Deus, nem as coisas espirituais. O que acontece com esse homem? Ele passa a ser alma vivente. Então ele tem um corpo que agora, que antes estava subjugado à vontade do espírito e da alma, agora esse corpo tem suas vontades próprias e exacerbadas. Então o homem que caiu, ele passa a ser guiado pelo que vê, pelo que sente, pelo que toca, ok? Pelas suas necessidades físicas e carnais. Esse homem consegue entender as coisas de Deus? Não, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, ok? E esse homem, ele tem uma alma sim, mas essa alma está sujeita à vontade da sua carne. Agora a Bíblia diz que o pendor do Espírito é vida e paz, mas o pendor da carne é morte. Então, é como se nós tivéssemos um pêndulo aqui, e esse pêndulo fosse a nossa alma, e se a nossa alma pender para as coisas do Espírito, é vida, mas se ela pender para as coisas da carne, é morte. Entendido até aqui? Então, de Adão em diante, todos os homens estão desse jeito, toda a descendência que vem de Adão. Homens que andam segundo a vontade da sua carne, segundo o entendimento que conseguem discernir das coisas carnais. Então, tudo o que acontece que não tem uma explicação natural e se considera espiritual é Deus. Porém, irmãos, tudo que é espiritual é Deus? Diga para mim. Tem certeza?
Por quê? Existem espíritos malignos. Mas se eu não tenho discernimento das coisas espirituais, tudo que é espiritual é Deus. E aí, todas as religiões levam a Deus. Tudo que é espiritual é Deus. E se Deus quiser, vai acontecer. E se algo sobrenatural se moveu, é porque Deus quis. Mas nem tudo é porque Deus quis. E nem tudo que é espiritual é Deus agindo. Aleluia. Oh, glória. Agora, Deus não desiste do homem. E ele inicia o processo logo após a queda para transportar o homem dessa condição. Vou ficar aqui para aparecer na foto. Aproveita. Nessa condição para essa outra condição aqui. O planejamento inicial. Ok, irmãos? Beleza? E Deus começa a sua trajetória fazendo alianças com o homem. E uma dessas alianças, se você estuda no Rema, você aprendeu ou vai aprender a respeito de aliança de sangue. Uma dessas alianças é a aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança, interessante que a aliança que Deus fez com Abraão, a Bíblia nos conota que Abraão, ele é o pai da... Vocês chegaram? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não me deixa sozinho não, ok? Abraão é o pai da fé. Ele é considerado o pai da fé. Por quê? Porque Deus, em Gênesis, lá no capítulo 12, no verso 2 e 3, Deus faz uma promessa a Abraão. E ele diz assim: olha, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz que o faria prosperar em tudo, e que a descendência de Abraão seria como o céu cheio de estrelas, impossível até de se contar. Uau! Só que tinha um porém aqui, eu acredito que a maioria conhece essa história. Abraão já era de 100 anos, ele tinha o seu corpo já amortecido, sua esposa Sara, 90 anos e estéril. Então existia algo natural que impossibilitava essa promessa. Porém a Bíblia diz em Romanos que Abraão, ele não duvidou por incredulidade. Em Romanos, no capítulo 4, lá no verso 16, 17, não duvidou por incredulidade, mas se fortaleceu dando glória a Deus, estando certíssimo, plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir tudo o que ele prometeu. E isso foi imputado a Abraão por justiça. Agora entenda aqui, Deus fez uma promessa a Abraão de que ele teria uma descendência, certo? Porém essa promessa que Deus faz a Abraão a respeito de uma descendência, era uma promessa de duas vias. Vou explicar. Uma promessa de um descendente natural, sim, que apesar das impossibilidades aconteceria por um milagre de Deus, mostrando que a promessa de Deus ou a bênção de Deus não estava relacionada diretamente à sua capacidade de fazer alguma coisa, ok? Mas além dessa posteridade natural, como filiação de Abraão, existia uma outra posteridade, uma outra descendência que era espiritual. Amém. Aleluia. Ok, irmãos? Amém. Então Abraão daria descendentes, e como ele foi chamado o pai da fé, logo ele teria descendentes em fé. Amém. Mas ele também foi pai de nações, ou de uma nação específica, dos descendentes que vieram através de Isaac, seu filho. Então ele também tinha filhos naturais, gerações e gerações naturais. Ok até aqui? Tudo bem? Então, Abraão creu, e isso foi colocado como justiça para ele. E Deus está conduzindo esse povo que ele separa por aliança de Abraão, até a vinda de Cristo. Porque, irmãos, se você for ler a sua Bíblia no Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo. É o tempo onde aquele novo homem voltaria a acontecer. Certo? Pois bem. Então Deus, para proteger esse povo, só uma observação aqui. Quantos lembram o que aconteceu, ou o que Deus disse para Adão quando ele pecou? Quando Adão peca, sai dessa condição,
para essa condição, Deus chega para ele lá em Gênesis e diz assim: Abraão, ou Adão, eu vou explicar para você o que aconteceu aqui. Você, por sua causa, a terra foi amaldiçoada. Alguém sabe o que é amaldiçoar? Significa chamar o mal sobre. Então Deus está dizendo para Abraão, está dizendo para Adão assim: olha, por sua causa, por causa do pecado, pelo que você fez, você chamou o mal sobre a terra. Foi Deus que amaldiçoou a terra? Não. Quem chamou o mal sobre a terra? Adão chamou o mal sobre a terra. Então o mal, a maldição já estava na terra e em todos aqueles que eram descendentes de Adão. Então o mal vinha acontecendo: morte, roubo e destruição. Mas quando sabem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? E Deus queria que isso atingisse a todos, correto? Sim. Então Deus vai arrumar uma maneira de proteger ou deixar um povo protegido dessa maldição, para que eles pudessem sobreviver até a vinda de Jesus Cristo, e ainda entender o propósito da vinda de Cristo. Porque, peraí, irmãos, se esse homem, sou eu que estou fazendo esse barulho aí? Se esse homem aqui não discerne as coisas do Espírito, olha a dificuldade. Deus é Espírito. Então, se Deus queria se comunicar em Espírito com esse homem que não é espiritual, nem entende as coisas do Espírito, ficou complicado. Então Deus tem que usar argumentos e situações naturais para poder explicar de alguma maneira algo espiritual que iria acontecer. Entendeu, gente? Por isso que todas as figuras do Antigo Testamento são sombras, explicações naturais para algo sobrenatural que aconteceria, que só conseguiriam discernir aqueles que então fossem nascidos de novo, as coisas antigas passarem, deixarem de entender as coisas de forma carnal, para entender as coisas espirituais. Aí iam discernir a grandeza de Deus, as suas promessas e o seu propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, para guardar esse homem, Deus estabelece a lei através de Moisés, que era descendente de Abraão. Estamos aqui numa descendência da promessa, ok? Deus é como se a maldição estivesse aqui e Deus abrisse um caminho no meio e dissesse assim: ó, se você permanecer nesse caminho, fica tranquilo, aqui você está guardado. Aqui o maligno não te toca. Aqui a morte, o roubo e a destruição não alcançarão a sua vida. E em Deuteronômio Deus faz uma proposta e ele diz assim: olha, eu vou colocar diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que viva você e a sua descendência. Então, se a maldição está em todo lugar e Deus coloca um caminho, diga caminho. Deus coloca um caminho, é para que nesse caminho o homem ficasse guardado. E se ele saísse do caminho, a maldição estava presente, mas se ele estivesse no caminho, é o caminho da bênção. Aleluia. Amém, irmãos? Então Deus não bota maldição, Deus não bota doença, Deus não mata, rouba, destrói. Isso já está no mundo. Deus coloca um caminho, para que nesse caminho você esteja livre da morte, do roubo e da destruição. Aleluia. Então, se eu estou em Deus, eu estou guardado. Amém, irmãos? Oh, glória. E é exatamente isso que ele faz. Então coloca lá, se nós formos ler em Deuteronômio, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, a partir do capítulo 28, do 1 ao 13, ele vai falando a respeito de bênçãos. E ele diz assim: olha, se vocês ficarem na minha lei e obedecerem os meus princípios, continuarem nesse caminho que eu estabeleci, fique tranquilo, porque tudo o que você colocar as mãos para fazer, prosperará. Ah, você vai ser bendito na entrada, bendito na saída, bendito vai ser o fruto do seu ventre. Sabe o que vai acontecer? As bênçãos do Senhor te acompanharão, te alcançarão. Aleluia.
No meio de você não haverá enfermo, não haverá mulher estéril, nem quem aborte. Uau! Promessas, todas as promessas. Ei, as enfermidades que atingiram o Egito não atingirão a sua vida. Lugar de bênção, diga lugar de bênção. Lugar de bênção. E a partir do verso 15 ele vai dizendo, porém, se você não permanecer nesse caminho e se desviar dele, seguindo a outros deuses ou outros princípios, virão todas essas maldições e te alcançarão. E aí, se alguém gosta de maldição, você pode ler lá do 15 até o 68, tem um monte. Fique à vontade. Mas entre elas, se nós formos falar, tinham 3 blocos principais de maldição. Era enfermidade, diga enfermidade. Miséria e morte física. Então, basicamente, toda a maldição consistia em miséria, enfermidade e morte física. Mas não tinha morte espiritual? Não, essa já aconteceu. Todos já estavam mortos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ok, pessoal? Então, Deus estabelece essa lei. E aí significava que, se o homem continuasse com as suas obras, com as suas atitudes, fazendo o que era dito na lei, ele estava salvo. Só que tem um porém. O homem era carnal. E quantos sabem que carne tem os seus desejos? Quantos sabem que a carne e as emoções envolvidas às vezes levam a gente a tomar atitudes ou decisões que nem são aquelas que a gente sabe que são corretas de serem tomadas? Só eu, pessoal? Às vezes o que a gente quer fazer nem é o que a gente faz. E aquilo que a gente nem queria fazer é exatamente a decisão que a gente toma. Por quê? Porque a carne tem suas vontades. A carne está enferma por conta do pecado. E o apóstolo Paulo, essa eu quero ler, em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 18, ele vai explicar isso. Como que era esse sentimento de quem estava na lei. Quantos sabem que Moisés era descendência de Abraão? E quantos sabem que o apóstolo Paulo, antigamente Saulo, também era descendente de Abraão? Então ele estava na mesma linha de descendência natural, ok? E ele tinha, por garantia natural de DNA, a lei a seu favor. E ele sabia que se ele andasse na lei, as bênçãos estavam sobre ele. Ele tinha uma aliança, ele era circuncidado, ele tinha uma parte do seu corpo retirada e sangue feito nessa aliança. Então ele sabia disso. Porém, olha o que o apóstolo Paulo fala quando ele está comentando a respeito da lei e falando a respeito do novo tempo de Cristo. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em verso 25 ele diz: graças a Deus por Jesus, nosso Senhor, de maneira que em mim, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que ele está dizendo? Ei, gente, olha, eu percebi que eu estava desse jeito aqui. Eu até queria fazer o bem, eu entendi a lei, entendi os princípios, entendi que se eu fizer tudo certinho, vai tudo bem, vai dar tudo certo, mas algo está em mim que me impulsiona, é como se fosse um vício. Eu sei que fumar não faz bem, que faz mal ao meu corpo, que está me matando em dose homeopática, mas saber e conseguir me livrar da chupetinha do capeta é difícil. E eu estou falando aqui,
pescando um exemplo, mas quantos sabem que existem vários e vários outros vícios e costumes que a gente, com o entendimento, sabe que isso não é legal, eu devia mudar essa maneira de agir, essa maneira de reagir. Às vezes eu sou violento demais, às vezes eu falo coisas que não convêm. No entendimento eu sei que posição devo tomar, mas existe uma coisa na minha carne que me impulsiona justamente a fazer ao contrário daquilo. E ele diz: quem me livrará desse corpo, dessa lei? Estão entendendo, irmãos? Então, a lei era ruim? Não era. A lei é de Deus, a lei é boa, eram princípios bons a serem cumpridos para garantir um caminho de vitória. Porém, no homem estava o pecado, empurrando ele para fora do caminho. Oh, aleluia! Quem está entendendo até aqui? Então, a Bíblia fala que a lei servia de aio ou de tutor para garantir uma sobrevivência do homem até que Jesus viesse resolver as coisas. Abra comigo em Gálatas, no capítulo 3, verso 24. Eu preciso que esse entendimento chegue e ele fique bem acessado no nosso coração, porque vai ser base, irmão, para destravar milagres de Deus na nossa vida essa noite, ok? Eu estou certíssimo de que Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na nossa vida hoje. Talvez não seja espetaculosa aqui na frente, mas serão coisas que vão ser abertas, que há muito e muito tempo pareciam que estavam travadas e não vai, e fazendo força para acontecer e a coisa não acontece. Oh, glória! Achou? Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Uau! Aleluia! Amém, irmãos? Ei, o que ele está dizendo? Ei, pessoal, olha, a lei guardou vocês num caminho até aqui, mas isso foi só um tutor para te conduzir até Cristo. Quando chegou Cristo, ele disse: ei, pessoal, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém. Aleluia. E aí agora, quando eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, eu sou transportado do império de trevas, onde no meu espírito não havia a luz de Deus, para o reino do Filho do seu amor, de forma que agora eu sou uma nova criatura nele. Amém. Aleluia, oh glória. Estão entendendo, irmãos? Então, a coisa muda com a vinda de Cristo. Mas, pastor, o que acontece com todas aquelas maldições? Porque cada vez que aquele povo pecava e todos os outros, a semelhança de pecado ou a qualquer outro pecado, existia a porta aberta ou a legalidade para que a maldição chegasse. E aí no povo do Antigo Testamento, o que acontecia? Eles pagavam sacrifícios para que eles fossem libertos do pecado, ok, irmãos? Por um tempo, até que pecassem novamente. Mas em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, abra aí comigo, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Amém. Isso aqui é o quê? Tipo para dizer, me impressionar que está acabando meu tempo? Não, eu estou contando, eu tenho 9 minutos e 31 segundos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de quem? De Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oh, glória, amém. Vou ler mais um texto, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim:
E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Aleluia. Ok, gente? Então agora eu vou sair daqui de trás e a gente vai entender o que estava acontecendo, ok? Pecado entrou no mundo, eu nasci e pequei, e quando eu pequei, passei a ser um homem sem o entendimento espiritual de Deus, mas andando segundo a vontade da minha carne e dos meus pensamentos, e era por conta disso filho da ira, como também os demais. E ainda existia um espírito das potestades do ar, um espírito que opera ainda hoje nos filhos da desobediência, que agia na minha vida, de forma que o pecado era uma condenação para mim, e também uma liberação para que o diabo pudesse matar, roubar e destruir. E ainda que Deus não pudesse fazer muita coisa, porque afinal de contas existia uma legalidade para isso, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Deus, durante muito tempo, para um povo específico, estabeleceu um caminho. E quando esse povo andava no caminho, perceberam que quando andavam nos princípios de Deus, pelas suas obras, pelo que eles conseguiriam fazer, eles estavam guardados. Mas quando não andavam nesses princípios, ou não conseguiam fazer obras boas o suficientes para mantê-los ali, acontecia que eles saíam desse caminho, e então entendiam que as doenças chegavam, a miséria chegava, amém? A morte chegava, e aí pagavam sacrifícios que os trazia de volta ao caminho. Porém, Jesus Cristo veio, e agora, quando ele chega, a Bíblia diz que ele é em forma de carne, como qualquer um outro. Ele anda nesse caminho sem se desviar dele, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou e colocou ele com o nome acima de todo nome. Mas diz que este Jesus, em seu corpo físico, pagou o preço pelo pecado, de forma que ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. E ele me levou para um lugar, ainda que eu não fosse da descendência de Abraão, naturalmente vindo de Isaac, Jacó e assim por diante, ele me colocou num outro lugar de descendência, o lugar de descendência como filho pela fé, como o crente Abraão, que foi justificado pela fé, de forma que eu também sou justificado pela fé em Cristo. Então antes, se pelas obras da lei as pessoas eram justificadas e guardadas, agora pela lei da fé eu também sou justificado e sou guardado. E quando eu creio, se antes era pelo que fazia, agora a Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas foi a graça de Deus em manifestação que colocou diante de mim um caminho para me puxar de volta para Deus, transformar a minha vida e tirar de mim o pecado, me possibilitando que eu novamente pudesse estar em Deus. E isso não foi minhas obras, porque não é no regime da lei, é num novo tempo, o tempo da graça, onde nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então não é pelo que eu faço, é crendo no que Jesus fez. Quando eu creio no que Jesus Cristo fez, eu entro nesse caminho que agora é espiritual. Uau! Significa que quando eu entro nesse caminho, a maldição foi tirada da minha vida, e agora as bênçãos de Abraão chegam até mim. Abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Aleluia. Tudo que colocar as mãos para fazer, prosperará. As bênçãos do Senhor te acompanharão e te alcançarão. Os anjos do Senhor estarão ao seu serviço para poder promover que essa promessa da palavra atinja a sua vida. E eu não estou mais na condição onde quem manda é a minha carne, mas agora eu nasci de novo e eu estou à mercê da vontade do meu espírito. Quem entendeu isso aqui? Então nós somos abençoados como o crente Abraão, porque entramos nessa promessa
pela fé e não por obras. E por que eu falei tudo isso, irmãos? Porque eu tenho certeza, a Bíblia diz em Colossenses, em 2 Coríntios, que todas quantas são as promessas de Deus, 2 Coríntios 1:20, todas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, todas as promessas que existem na Bíblia, Deus está dizendo sim para a gente. Então, peraí, mas por que as coisas não estão acontecendo ainda na minha vida? Porque talvez você já tenha até nascido de novo, ou se não nasceu de novo, está explicado. Porque Deus quer agir, mas Ele não pode. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. E Ele colocou um caminho para que você entrasse nele. Entrando em Jesus Cristo nesse caminho, Ele te transporta de volta para Deus. E aí você vai entender os planos, os princípios de Deus. Mas eu já nasci de novo, já fui transportado do império de trevas para a luz. Por que as coisas ainda estão travadas? Por que eu faço e ainda não vejo acontecer? Porque eu estou orando, eu estou dando meu dízimo, eu estou vindo à igreja, eu estou me envolvendo, eu estou me dando, eu estou fazendo por merecer. Esse é o problema. Porque o fazer para merecer te coloca num lugar da lei, onde as suas obras te justificavam diante de Deus. Mas nesse tempo o que Deus quer não é obras, Ele quer fé. O que Ele quer é que você creia que vai acontecer porque Deus disse. Mas eu não fiz o suficiente. Não, mas não é pelo que eu faço o suficiente, é porque eu creio no que Deus falou que ia acontecer. É porque eu creio no que Ele disse. Porque eu creio e fico firme, apesar do que a minha carne diz, apesar do que meu entendimento diz, eu permaneço firme e inabalável na promessa, estando certíssimo que Ele é poderoso para fazer o que Ele prometeu. As coisas espirituais começam a se mover para se alinhar a essa fé, e aí vai destravando, vai abrindo portas, vai quebrando ferrolhos, as coisas vão se abrindo. Sabe, irmãos, começa a acontecer de você estar no lugar certo, na hora certa. As propostas começam a chegar sem você ir até elas. O telefone, as mensagens chegam sem você buscar que elas aconteçam. Por quê? Porque você tomou uma posição de fé. Eu creio que Deus falou que eu sou bem sucedido, que se eu quiser e que se eu ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu estou firme na promessa, eu estou firme na palavra. E o que acontece? Deus começa a se mover para que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Aleluia. E para finalizar, mas e esse outro aqui, ninguém falou dele. Esse aqui é o crente carnal. O que significa? Significa que ele já nasceu de novo, sim ou não? Sim. Sim. O Espírito está ligado ao Espírito de Deus? Sim. Mas como ele não alimenta o seu espírito, ele não tem tempo de comunhão com a palavra, ele não tem tempo de relacionamento com Deus, a sua carne ainda está forte e o seu espírito ainda está, e a sua alma ainda não foi renovada. E aí é aquele crente que já nasceu de novo, mas continua andando nas obras da carne. Invejas, porfias, ciúmes, dissensões, facções, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a essa, que outrora já vos preveni, que não consegue herdar as promessas e o melhor de Deus aqueles que tais coisas praticam. Entenda que o andar na carne atrapalha a nossa vida de fé. E talvez seja aí a questão de por que não está acontecendo. Não é porque eu fiz ou deixei de fazer, mas é porque ainda não me coloquei à disposição do conhecimento da palavra, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para poder experimentar das demais coisas sendo acrescentadas na minha vida. É assim que Deus quer que a gente viva? Não. A vontade de Deus é que a gente, nascendo de novo, cresça espiritualmente, e crescendo espiritualmente possa receber mais dele, a nossa mente renovada possa entender as coisas do Espírito, e o nosso corpo fique subjugado à vontade do nosso espírito e da nossa alma, porque a nossa alma vai tender para as coisas espirituais, e isso é vida e paz. Amém, queridos? Glória a Deus.
Então, está aí um conhecimento que, se você não tinha, chegou essa noite. E se chegou esse conhecimento, agora requer atitude. Qual é a atitude? Qual é a obra que eu tenho que fazer? Não é a obra. É porque eu tenho que orar muito. Não é a oração para receber. Não é o dar o dízimo para prosperar. Não é o vir ao culto para poder estar na vontade de Deus. Isso é obra. Mas fomos criados para boas obras? Fomos, e vamos fazê-las. Mas não é isso que nos coloca no princípio de fé da nova aliança. O que nos coloca no princípio de fé é: eu vou ao culto. Por quê? Porque eu estou crendo que lá a palavra, o bom alimento vai chegar. Eu estou crendo que eu faço parte dessa comunhão, e o que tem em mim vai atingir a vida do meu irmão. Eu dou o dízimo por quê? Porque eu sou próspero e eu quero investir no reino, e a palavra de Deus fala isso. Eu oro por quê? Porque é uma penitência, porque eu preciso de tempo de oração. Não, porque eu quero comunhão com o Senhor e extrair das riquezas do coração de Deus para a minha vida. Eu deixo de fazer coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque eu tenho que andar na lei? Não, porque isso violenta o meu espírito. E eu quero cada vez mais estar sensível à voz do Senhor. Porque se eu estiver nesse princípio, eu vou me subjugar a Deus. Aí sim eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. E aonde eu estiver, as bênçãos do Senhor me acompanharão. Onde eu colocar os meus pés, Deus vai me dando por herança. Aonde eu colocar as mãos, vai prosperar. Saúde, sabedoria, conhecimento vão chegar na minha vida. A graça vai se mostrar salvadora, abençoadora, multiplicadora, transformadora. Por quê? Porque eu estou fluindo nas águas do Espírito. Para quem é isso, irmãos? Para todos. Deus quer um povo vivo, santo, que o conheça como Ele nos criou para conhecer, e viva assim os seus milagres, as suas promessas e tudo aquilo que Deus tem. Você pode ficar de pé. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.